Curiosidades sobre a aquarela, parte 1. A aquarela é uma técnica de pintura onde os pigmentos se encontram dissolvidos em água. Por isso, para que não tenha deformação do papel, é importante que ele tenha uma gramatura mais elevada. Você sabia que para aprender outras técnicas de pintura se recomenda aprender a aquarela primeiro? Sabe por quê? Isso porque é uma técnica de difícil manuseio, te obrigando a ter mais sutileza e leveza nos seus movimentos. Me siga no Kawaii para a parte 2 desse vídeo. Curiosidades sobre a aquarela, parte 2. A aquarela é uma técnica tão antiga que os historiadores dizem que surgiu junto com o papel. Os primeiros pincéis eram feitos de pelo de coelho e foram encontrados na China há 2000 anos atrás. Os historiadores dizem que os projetos medievais foram feitos de aquarela e não de tinta guache. Depois disso, a aquarela se tornou um hábito nas cortes europeias, se perpetuando até hoje. Deixa seu like e me segue aqui no Kawaii. Materiais que todo aquarelista deveria ter: estojo de lápis ou tinta para aquarelar, pincéis de pelo macios e redondos de preferência, recipientes para colocar água, pano, esponja ou papel toalha, fita adesiva para fixar o papel na superfície, lápis e borracha para desenho, godê para misturar as cores. E não se esquece de deixar o seu like e me seguir aqui no Kawaii. Elaboração das cores na aquarela. Geralmente, as tintas de aquarela são encontradas em estojos de pastilhas secas, mas as tintas também podem vir na forma líquida ou pastosa, em tubos, vidros, frascos. Além desses materiais, você também pode utilizar o lápis aquarelável. Escolher seu material e fazer a mistura que você quiser, criando lindíssimos trabalhos. Vamos aquarelar então? Me segue aqui no Kawaii para as melhores dicas. Técnicas de aquarela, parte 1. Nas outras técnicas de pintura, como pintura a óleo ou lápis de cor seco, a mistura das cores é totalmente controlável. Já na técnica de aquarela, as cores fluem naturalmente. Nós não temos controle de como ela vai ficar. E isso pode resultar em cores inesperadas, vibrantes e lindas. É por isso que o efeito com pincel pode ser totalmente inusitado e surpreendente. A técnica da aquarela permite preservar as cores e as transparências, sendo que o acabamento depende do tempo e da secagem do seu trabalho. Me siga no Kawaii para a parte 2 desse vídeo. Técnicas de aquarela, parte 2. Hoje eu vou falar sobre a aquarela úmida. É chamada assim porque é desenvolvida numa superfície totalmente molhada. Antes de começar a pintura, você deve molhar tanto o pincel quanto a superfície da folha que irá usar. Nessa técnica, a espontaneidade e a rapidez na execução são características muito importantes. Por isso, você deve escolher as cores que vai utilizar com antecedência. Como resultado, você deve esperar bastante frescor, vivacidade e instantaneidade. Mais dicas como essas, me sigam aqui no Kawaii. Técnicas de aquarela, parte 3. Hoje eu vou falar sobre aquarela seca. Diferente da aquarela úmida do Kawaii anterior, nessa técnica nós não vamos umedecer o papel. O que trará umidade à obra será somente a água do pincel que você traz para o seu trabalho. Nessa técnica você pode adicionar tinta várias vezes, respeitando o tempo de secagem entre elas. As principais características dessa técnica são acabamento e perfeição. Aqui o resultado inclui traços mais definidos. Você gostou? Me segue aqui no Kawaii para maiores e melhores dicas. Beijos! A aquarela é uma técnica de pintura onde os pigmentos se encontram... Não sei. A aquarela De novo. Geografia no caderno te forçando a ter sutileza. Eu vou fazer de novo. Curiosidades sobre a aquarela. Curiosidades sobre... Curiosidades... Ria pra não chorar. Tá gravando, né, bicho? Curiosidades sobre... Para, Júlia, de cair. Curiosidades sobre as europeias se perpetuam. Depois disso...
Materiais que todos os aquarelistas... Deixa eu soltar o cabelinho de pintar, que deve ser isso.